Por volta dos 2 anos de idade, nós começamos a ter essa percepção de que nós somos outra pessoa, de que nós somos um indivíduo, de que existe um eu ali. E essa percepção, ela se dá principalmente por meio do contraste, por meio aqui do atrito com outras personalidades, com outras pessoas. E nós vamos, a partir desses limites, vendo que até onde somos nós e até onde é a outra pessoa. Eu gosto de fazer uma analogia nesse sentido, como se nós fôssemos, né, um quadrilátero, um quadrado, formado pela fronteira de outros quadrados. Então, esse aqui seria nós, mas nós, de fato, nós somos porque existe outros que são ao nosso redor. A pessoa que nós somos depende muito das relações que nós construímos ao longo da vida. Existe aqui uma divisão que nos ajuda a entender esses tipos de relações. Existem aquelas relações que elas são tidas como de comunidade e aquelas relações que são tidas de comunhão. Nas relações de comunidade existem indivíduos. Nas relações de comunhão vão existir aqui pessoas. É uma relação mais pessoal. Esses indivíduos aqui vão se organizar e formar comunidades, e essas comunidades vão formar o que nós chamamos de sociedade. Aqui essas pessoas, elas são a unidade, é a menor unidade de uma sociedade. Enquanto aqui nós temos indivíduos que são parecidos e que são classificados como iguais, aqui é impossível nós termos um conjunto de pessoas iguais, porque é mesmo a unidade pessoal. E essa unidade mínima e absoluta, ela vai de compartilhar a realidade com outras pessoas. Em uma relação onde, e tendo esse conceito em mente, claro que nós precisamos aqui dos dois formatos, claro que existe aqui, né, uma migração natural daquelas pessoas que estão numa comunidade, se transformar ali, ter esse relacionamento mais próximo, mas caminhando para cá, o que é importante que exista para que nós tomemos consciência de quem somos? Que exista uma presença verdadeira. As nossas relações, elas são ou elas deveriam ser pautadas por muita verdade e principalmente por uma presença. E nós estamos cada vez mais nos afastando desse contato com os outros. Nós estamos cada vez mais, né, e aí por diferentes motivos, evitando essa convivência social, o que é muito importante, né? Tem até aquelas definições, né, que o homem é um animal social, o homem é um animal político. Tudo isso é importante por conta dessa formação da nossa própria personalidade a partir das outras pessoas. E essas relações, essa presença, claro, ela pode ser uma presença a partir de um ideal de pessoa que nós construímos. Nós temos ali os heróis que nos inspiram, nós temos ali os nossos ídolos, nós temos ali as grandes pessoas, né, das suas épocas, nós temos ali os santos, temos Jesus. Tudo isso é, de certa forma, uma relação, e claro, quanto mais presente essa pessoa for, mesmo que essa pessoa, esse ideal de pessoa for na nossa vida, mais nós vamos nos conformando a partir dela. Isso acontece também com os ídolos modernos, vamos chamar assim, né? Com o advento das redes sociais, nós estamos cada vez mais próximos em uma relação parasocial, né? Porque a outra pessoa não nos conhece, mas existe ainda essa relação onde nós nos conformamos com aquela persona social que a pessoa apresenta ali nas redes sociais. O problema, o cuidado que nós temos que ter nessas relações com esses ídolos das redes sociais, né, do Instagram, do YouTube, o que quer que seja, é que nós temos que ter consciência que aquilo que está sendo apresentado para nós ali é de fato um recorte da vida daquela pessoa. Que às vezes nós vamos nos inspirar naquilo, nós vamos começar a nos conformar, nós vamos nos entender como pessoa a partir daquele limite que ela colocou aqui, mas muitas vezes aquele limite não é uma verdade. Então nós estamos construindo quem nós somos em cima de um terreno que é totalmente instável e irreal. Um outro problema que eu vejo nas relações modernas é que grande parte delas são transacionais. O objetivo da relação não é a relação em si. Cada vez menos nós nos encontramos com pessoas para estar ali com aquela pessoa, para conversar, saber como ela está, etc e tal. Na maioria das vezes nós encontramos com alguém
para que aquele encontro, aquela relação, ela seja um meio para que nós cheguemos a algum outro objetivo. Nós nos encontramos com alguém porque nós, sei lá, nós queremos fazer um network para conhecer uma outra pessoa, nós queremos fechar um negócio, nós queremos, independente de qual seja o objetivo, a relação ela se transformou em uma relação transacional, o que acaba caindo mais uma vez nessa falta, né, de verdade. E para que exista, né, o que nós temos aqui, né, se nós fôssemos dar um zoom nesses limites, existe aqui uma copenetração, né, de quem nós somos com o que a pessoa é. Porque esse encontro, ele é único, porque você tem uma pessoa única de um lado, com outra pessoa única do outro, e esse encontro vai ser único. Por mais que aquela pessoa se relacione com outras tantas pessoas, e muitas dessas pessoas sejam parecidas com você, nenhuma vai ser exatamente você. Então esse encontro, essa copenetração que existe ali entre você e outra pessoa, essa troca, ela é de fato única. E claro, quando nós pensamos nisso daqui, quanto mais consciência nós temos de quem somos, maior vai ser, né, a clareza desses limites. Porém, essa ideia do conhecimento de si muitas vezes propõe ou sugere um fechar-se em si mesmo. Esse ideal quase narcisístico, esse ideal egocêntrico, onde para eu me conhecer eu preciso me isolar, eu preciso ir para as montanhas, eu preciso fechar em mim e ter uma consciência muito forte de quem eu sou. Claro que isso é importante, né? Esse tempo de reflexão, esse tempo de internalização das coisas, esse tempo de se autoconhecer em silêncio, ele é importante. Mas partindo desse princípio, né, de que nós nos formamos a partir desse contraste, desse atrito com outras pessoas, o conhecer-se a si mesmo é muito mais um processo de abertura. É um processo de promover uma força que vá para fora, é sair de si mesmo, né? Transcender os próprios limites. Tanto que, quando nós fazemos isso, nós temos cada vez mais clareza desses limites, das nossas forças, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, quem de fato, o que nós queremos, os nossos valores, os nossos objetivos, porque nós começamos a olhar para as outras pessoas e perceber que esse estilo de vida não é o estilo de vida que eu quero. Aquele outro estilo de vida, sim, eu quero. Olha, isso aqui é um bom modelo, esse não é um bom modelo. E nós vamos, a partir daí, fazendo uma curadoria biográfica e entendendo e demarcando, de fato, os nossos limites. Mas quanto mais nós promovemos uma força, né, num sentido, maior será a força que virá no outro sentido e mais claro é esse ponto, né, essa definição aqui que existe entre os limites. O limite que vai ter, para que você tenha muito claro quem é você. E se nós não temos, né, esse movimento de expansão, de sair de si mesmo, o que acontece é que nós ficamos com os limites dos outros. Então, o que nós vivemos muitas vezes, quando nós fechamos em nós mesmos, é uma definição que os outros colocam para nós. Você só ocupa o espaço que os outros deixaram para você ocupar. Dá para sair um outro vídeo onde eu falo sobre a formação da personalidade, sobre como mudar, né, a nossa vida a partir da mudança da nossa personalidade. Se ele já saiu, eu vou deixar ele linkado no final desse vídeo aqui e também aqui na descrição. Nessa ideia de comunhão, claro que aqui nós temos os amigos, né, como esses amigos mais próximos, como sendo um fator importante, mas pouca coisa molda tanto quem somos como a nossa própria família. Principalmente essa formação inicial da pessoa. Claro que nós podemos mudar muito para melhor ou para pior ao longo da vida, mas nós sempre iremos mudar a partir dessa a circunstância inicial da família que nós fomos inseridos, ou até da falta da família mesmo. E dentro da família, na vida adulta, o que mais vai influenciar a nossa formação da pessoa, a formação da nossa personalidade, a consciência de quem nós somos, são os cônjuges. Por muitos anos, por milhares de anos, a filosofia tratou o homem como sendo uma única coisa, né? O homem abrangia o homem e a mulher. Porém, há um movimento moderno dessa consciência de que há duas formas de ser humano. Uma forma homem, uma forma masculina e uma forma feminina, o homem e a mulher. São duas formas que o ser humano se apresentam na realidade. Formas essas distintas, mas que se complementam através de uma disjunção. Muito até nesse sentido aqui também. Eu tenho consciência do que é ser um homem
a partir do momento que eu olho o que é ser uma mulher. E eu sei o que é ser uma mulher a partir da consciência que eu tenho do que ser um homem. Não é que limitar o que um homem ou uma mulher pode fazer, né? A mulher pode fazer qualquer coisa que um homem faz, menos ser um pai. E o homem pode fazer qualquer coisa que uma mulher faça, menos ser mãe. Mas, obviamente, nós temos inclinações naturais que nos favorecem exercer tipos específicos de atividades, de acordo com aquela forma que a nossa circunstância homem, a circunstância mulher, nos insere na realidade. Nós percebemos o mundo de formas diferentes e agimos também sobre esse mundo de formas diferentes. Então, se você é casado, a sua esposa vai estar em constante projeção em direção a você. E claro, é importante aqui você ter essa consciência de si, você ter essa conformação com os outros, mas a todo momento você estará projetando quem é na sua esposa e devolvendo para a sua esposa quem ela é. Isso é uma troca constante. Aqui nós vemos na prática aquela ideia de que marido e mulher se tornam um só, uma só pessoa, por conta dessa copenetração muito forte que existe entre duas pessoas, a ponto do limite dos dois acabarem até mesmo se misturando, ficando ali um limite difuso. Tendo consciência de todo esse conceito, é importante que nós cuidemos muito hoje das pessoas que nós colocamos como os nossos modelos. Principalmente em um mundo onde os modelos são ídolos distantes. São muitas vezes relações que não há verdade. São relações mentirosas. Porque elas vão sim conformar quem somos. Nós sempre nos tornamos aquilo que nós passamos mais tempo juntos. Se você passa, sei lá, muito tempo no Instagram da vida, você vai se tornando, e aqui, claro, guardar a analogia, o Instagram. O seu modo de pensar vai ser um modo instagrâmico, as suas referências de pessoas, de ideais, de objetivos, vão estar naquelas pessoas que você vai acompanhando, mas não só o conteúdo impacta na nossa formação, a forma também. Então, a forma que as informações são apresentadas para nós. Mesma coisa, se você fica ali só no YouTube, ou até se você fica apenas no mundo dos livros, né, da literatura, e não tem relações reais com as pessoas, porque nós precisamos dessa presença real. E uma segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa aula é dessa necessidade de nós voltarmos a criar as nossas comunidades reais. Pouca coisa, eu tenho o privilégio de estar inserido, né, em uma boa comunidade de pessoas que estão alinhadas com aquilo que eu busco para a minha vida, pessoas que me ajudam a conquistar objetivos transcendentes. E eu vejo o quanto isso ajuda e o quanto isso é importante para as nossas relações. Nós não deveríamos satisfazer as nossas necessidades de relações sociais apenas com relações parasociais. Nós precisamos nos motivar e até mesmo fazer um esforço sobrenatural para buscar de volta, né, ou reavivar aquele contato humano que nós tínhamos antes com as outras pessoas, que está cada vez mais raro. Formar um núcleo de pessoas próximos ao seu núcleo familiar, que estão de fato alinhados com aquilo que você busca, pessoas que convivam com você por quem você é, que estejam de fato interessados em você, que não sejam apenas relações transacionais, que haja verdade nessa relação. E claro, é importante ter esses ideais nessas pessoas que não vão estar fisicamente presentes conosco, mas que nós nos espelhamos nessas pessoas para de fato buscar ser uma pessoa melhor e nos conhecer melhor, ter esses modelos, né, esses ideais que vão nos ajudar a guiar aquilo que de fato nós queremos, aquilo que nós não queremos.